pouquinho a mesa, um pouquinho, segura o telefone. Ok, então estamos já prontos para iniciar a nossa devocional de hoje. Nós estamos estudando os salmos penitenciais, né? Aqueles salmos que falam sobre as experiências dos servos de Deus na sua luta contra o pecado, né? O modo como eles trataram da questão, o modo como Deus os abençoou, né? De certa maneira, Deus propiciou em cada situação o seu evangelho, a sua graça como remédio para tratar da questão do pecado. Estivemos olhando já para alguns desses salmos, né? Começamos com o Salmo 51, depois olhamos para o Salmo 32. Semana passada nós começamos a olhar para o terceiro salmo penitencial, o salmo de número 6. Na verdade, pela ordem, né? O número 6 é o primeiro dos salmos penitenciais, né? Mas a gente acabou assim fazendo essa escolha pela popularidade dos salmos, né? Como 51 dos mais conhecidos, depois o 32. Então agora a gente está olhando para o salmo de número 6. Na semana passada, nós olhamos para a introdução desse salmo, né? Chamamos a atenção para o estado, né, de Davi, extremamente debilitado. A gente ainda vai olhar um pouco mais para esse fato ainda hoje, né? Hoje o nosso foco também vai ser esse. Nós meditamos, então, nos versos 1 a 3, semana passada, e hoje a gente vai olhar para os versos 4 até 7, do Salmo 6. E eu vou fazer a leitura aqui desses versículos, né? De 4 a 7, e depois a gente vai fazer as nossas observações, né? Diz assim: Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Então, vejam só, até o verso 7, né, a leitura. Na semana passada também eu coloquei isso, eu falei para vocês que, apesar desse salmo estar incluído aí entre os chamados salmos penitenciais, né, os salmos que falam sobre o arrependimento, a gente não tem no salmo aqueles termos que são muito clássicos e que aparecem lá nos salmos 51, 32, né? Por exemplo, não encontramos a palavra pecado, não encontramos a palavra transgressão, não encontramos a palavra iniquidade. Essas três palavras aparecem lá nos outros salmos, mas nesse salmo a gente não encontra. Mas a gente tem toda uma referência, né, à ira de Deus, aí no verso 1, né? Não me repreendas na tua ira, não me castigues no teu furor. Então, essas referências à ira de Deus, né, especialmente também essa expressão no verso 2, tem compaixão. Esse termo compaixão tem a ver com a tratativa de Deus para conosco, em graça, uma tratativa graciosa, misericordiosa. Todos esses termos nos levam a concluir que realmente Davi está se colocando diante de Deus por conta da questão do pecado, né? O pecado traz a ira de Deus. Então agora esse servo de Deus está se refugiando na misericórdia, na compaixão de Deus. É isso que ele faz aí, é isso que ele faz nesse salmo, e é por isso que os estudiosos incluem esse Salmo 6 como dentre os salmos chamados penitenciais. E agora, quando olhamos para o verso 4, nós encontramos especialmente Davi conversando com Deus, argumentando com Deus, e de certa forma, nesse argumento, ele apresenta a urgência, né, que ele tem realmente de ser atendido, né, de ser sarado. Ele já tem solicitado lá antes, né, nos versos iniciais, né, que Deus o sare, que Deus o cure, né, e agora ele vai retomar, vai oferecer, vai colocar, apresentar diante de Deus as razões disso. Mas é interessante, então, o que lemos no verso 4. Então, algumas coisas estão sendo colocadas aqui. E aí entendamos isso. O Salmo não expressa, então a gente não pode dizer que a gente não sabe qual pecado Davi cometeu, né? Olha lá, o Salmo 51, ele já começa lá no texto editorial, já diz: isso aconteceu quando Davi pecou com Betseba e foi repreendido pelo profeta Natan. Lá coloca todas as informações, né? O Salmo 6 não, a gente não tem informação
de qual era o contexto, o que conduziu Davi exatamente a escrever essas palavras. Então, a gente não sabe se ele cometeu alguma transgressão, alguma falha que foi público ou não, não sabemos nada disso. Mas a gente pode dizer isso, né? Ele está expressando algumas experiências que têm a ver com a realidade humana por causa da queda. Por causa da queda, né, daquilo que aconteceu lá em Gênesis 3, então o ser humano ele está debaixo da realidade do pecado. Ele tem o pecado na sua própria natureza, ele tem uma natureza pecaminosa, mas ele também tem um mundo marcado pelas consequências do pecado, onde existe imperfeição, existe sofrimento, existe, enfim, uma série de coisas que parecem até disfuncionais, distorcidas, por causa da queda. Então, existe uma espécie de doença na criação inteira, né? Instalada na criação inteira, não é sem razão que Paulo vai dizer lá em Romanos 8 que a criação inteira geme, né? A criação inteira aguarda o dia da redenção dos filhos de Deus. Então, nesses termos, Davi coloca aqui para a gente algumas experiências dele, mas que a gente vai perceber que não são apenas dele, são também nossas, por conta de vivermos num mundo que é marcado pela queda. A primeira experiência que ele coloca é essa experiência da percepção da ausência de Deus. Olha só o verso 4. Volta-te, Senhor. Essa expressão no verso 4 sinaliza que Davi sentiu, naquele momento, que Deus estava distante dele. E até a impressão que dá é como se Deus não apenas estivesse distante, mas tivesse virado as costas para ele, né? Então, olha só que coisa interessante. E é interessante a gente ver isso na boca de Davi, porque Davi era o homem da devoção, vamos dizer assim, vários salmos, né? Só da gente pensar, não precisa nem pensar duas vezes, né? Só a gente lembrar do Salmo 23, por exemplo, né? Tu estás comigo, né? Até ali no vale da sombra da morte, um Deus presente em toda hora no Salmo 23, mas quando chega no Salmo 6, do mesmo Davi, ele diz: Deus, onde é que está o Senhor? Né? E daí essa percepção, Deus está distante. Então, essa percepção de que Deus realmente se afastou. Essa é uma é a primeira coisa que aparece aqui. Então, daí, volta-te, Senhor. E aí, em seguida, livra a minha alma, né? Ele já mencionou a palavra alma lá no verso 3, que trata, alguns entendem o texto como realmente uma referência a essa parte mais interior que nós temos, né? Mas alguns entendem simplesmente como um sinônimo, né? Ali no paralelismo, no ensino geral do Salmo, melhor dizendo, como a totalidade da vida de Davi, né? Porque ele também menciona os ossos no verso 2, né? Então, ele está falando da sua inteireza, ele inteiro está sofrendo, e ele inteiro, né? Corpo e alma precisam da salvação e da ajuda de Deus. Mas o interessante aí no verso 4 é o seguinte: percebendo que Deus está longe, ele diz: livra a minha alma e salva-me por tua graça. Essa palavra traduzida por graça é uma palavra muito preciosa, né? E é interessante que essa palavra tenha esse sentido, né? De amor constante. Esse é o sentido da palavra usada por Davi aí. Salva-me. E qual é a base dessa salvação? A base não é o desempenho de Davi, não é porque Davi realmente era um homem dedicado ao louvor, né? Mas é o amor constante de Deus. Salva-me por tua graça. Então, é interessante que desde o Antigo Testamento, a salvação sempre é por graça, né? Não sei se vocês já ouviram, tem gente que fala: ó, que bom que tem o Novo Testamento, porque lá no Antigo Testamento a salvação era pela lei, era pela obediência, que ninguém conseguiu se salvar. Deus chega então no final aí Deus, quando chega lá no final do Antigo Testamento, Deus diz: não deu certo o meu plano de salvar pela lei, então agora vou criar um novo plano e vou salvar pela graça. Como se fossem distintos os planos de salvação do Antigo e do Novo Testamento. E o que a Bíblia coloca já desde o início, né? É salvação pela graça do início ao fim. Salvação por meio de Jesus Cristo, do início ao fim. Jesus Cristo como tipo, ou como figura, né? Às vezes a revelação sobre o Evangelho ainda como uma espécie de sombra ali, por conta de todas as cerimônias que eram sombras daquilo que havia de vir, e sendo plenamente revelada no Novo Testamento. Mas uma única salvação, sempre salvação pela graça, sempre salvação
por meio de Cristo. Davi tinha uma percepção clara disso, um entendimento claro dessa salvação pela graça. Então, o verso 4 vai trazer essa experiência de Davi, de sentir Deus distante e invocar a salvação pela graça de Deus. No verso 5, a gente tem um início aí na nossa tradução, a gente tem logo no início o termo, a palavra pois, né? E realmente tem uma conjunção lá no texto original que traz essa ideia de certamente, né? E é como se realmente ele fosse apresentar agora as razões. Deus, por que que eu preciso? Por que que eu estou clamando para o Senhor pela tua salvação? Por que que eu preciso da tua graça? E a partir daí, Davi vai apresentar duas razões pelas quais ele precisa da graça de Deus, dessa salvação pela graça de Deus na vida dele. A primeira razão que Davi apresenta é literalmente a seguinte: olha só o verso 5. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? E os nossos, é, os nossos contemporâneos aí, que são testemunhas de Jeová, ou que são adventistas, nessa hora fazem festa, né? Porque eles pegam esse versículo, está vendo? Encontramos aí um versículo dizendo que depois da morte não tem consciência, né? Não tem mais louvor depois da morte, né? Não tem mais adoração a Deus depois da morte. Depois da morte, a alma fica inconsciente e não recorda mais de Deus. Não existe recordação de Deus depois da morte, né? Então, esse é um dos versículos que eles normalmente usam, porque eles têm essa doutrina, né, de que não existe consciência na alma depois da morte, né? Esse é um entendimento que é, infelizmente, bastante popular. Eles usam esse texto, usam outras passagens, por exemplo, que eles retiram lá do livro de Eclesiastes, mas eles entendem erradamente, né? Como se Davi tivesse aqui ensinando sobre a questão da imortalidade da alma, ou o que acontece depois da morte com a alma. E parece que o que Davi está fazendo aqui é usando simplesmente um hebraísmo, ou seja, uma forma hebraica de dizer o seguinte: Deus, eu não gostaria de morrer agora, é isso. Eu gostaria de continuar te louvando nessa terra. E exatamente por isso, alguns estudiosos entendem que talvez o sofrimento de Davi aqui no Salmo 6 tenha a ver realmente com uma enfermidade física, né? Alguns entendem ele está falando de uma enfermidade da alma, mas outros entendem, olha, provavelmente ele está falando aqui de uma doença, ou talvez até alguma doença que, no entendimento dele, seria uma doença mortal. Então, essa ideia, Deus, ele fala lá dos ossos, né, lá anteriormente, que estavam debilitados, e agora ele entendendo, Deus, eu tô para morrer, mas eu não quero morrer, eu não, porque ó, se eu morro, eu não vou poder mais te louvar aqui nesse mundo, eu quero continuar te louvando aqui, nessa terra. Parece que essa é a ideia. Ou seja, o que ele está dizendo é, Senhor, me salva, porque eu estou achando que vou morrer. Eu acho que eu não vou aguentar. Eu estou achando que o fio vai se romper aí e eu vou partir desse mundo. Essa é a situação, essa é a angústia de Davi. Então, essa é a primeira razão que ele apresenta, né? Literalmente, ele está sentindo que vai morrer. E ele pede, Deus, eu não queria morrer agora, né? Me livra da morte. Essa é a ideia, né? Porque eu gostaria de continuar te louvando aqui, né? Basicamente, ele está falando dessa situação, né? A morte, ele está falando da morte, da perspectiva apenas do corpo. O que acontece com o corpo quando uma pessoa morre? Esse corpo fica inanimado. E é isso que ele está expressando nesse verso 5. Nos versos 6 e 7, ele está expressando a segunda razão pela qual ele precisa da salvação. É porque não apenas ele está se sentindo à beira da morte, lá como ele diz no verso 5, mas nos versos 6 e 7, ele está simplesmente expressando isso, o quanto realmente o sofrimento o esgotou, o exauriu. Né? Versos 6 e 7. Estou cansado de tanto gemer. Gente, tem algumas coisas que é tão interessante, né? Que a gente lê e tal, e tem aquela perspectiva, mas depois você faz alguns passa por alguns procedimentos, né? Como eu passei agora por esse procedimento cirúrgico, eu entendi assim, pessoalmente, o que significa estar cansada de gemer. E você sente aquela dor intermitente o dia inteiro,
e você vai gemendo. Chega um momento, você está exaurido pela dor e já cansado de gemer. É um esgotamento emocional, um esgotamento que é mais do que apenas físico, né? E eu nunca tinha entendido isso dessa perspectiva, porque nunca tinha passado por uma situação, uma cirurgia assim, que trouxesse esse tipo de dor, né? Eu fico até com vergonha de dizer isso, porque outras pessoas que eu conheço falam, não, eu fiz essa cirurgia, ó, tirei de letra, foi muito fácil. Mas eu tive uns dias assim que eu falei, gente, eu estou em pleno Salmo 6 aqui, né? Então, essa ideia de cansado, um cansaço produzido pelo sofrimento, né? Davi estava exausto disso. E daí ele usa essa expressão que é bem poética, né? Quando ele diz: Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Davi era demais, né? Na veia poética dele, né? Que modo bonito de expressar o sofrimento dele, né? E aí, verso 7, meus olhos de mágoa se acham amortecidos, né? Então, os olhos dele estavam, ele estava totalmente exaurido pelo sofrimento. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. A gente vai perceber, inclusive, que o sofrimento dele foi aumentado por conta de alguns adversários. Nós não vamos falar dos adversários hoje, vamos deixar para tratar na semana que vem, se Deus permitir. Vamos entender melhor, porque o Salmo termina falando desses adversários, né? Mas até esse ponto, então, já é suficiente para mostrar isso, né? O sofrimento deixou Davi exausto, tá? E aí a gente chega no verso 7, já podendo, então, caminhar para finalizar. O que a gente pode dizer aqui? A gente pode afirmar que por conta da queda, em consequência do pecado em nossa história, né? A gente passa por essas coisas. Primeira coisa, às vezes parece que Deus se ausentou. É isso. Essa é uma primeira experiência reportada por Davi aqui. Segunda experiência, às vezes sentimos que vamos morrer. A gente acha, ixi, agora acabou, né? E isso mexe com as nossas emoções. E terceiro, às vezes o sofrimento nos esgota, né? Então, quando a gente passa por isso, a gente precisa compreender o seguinte: essas três experiências, né, de sentir que Deus está distante. Veja só, gente, sentir que Deus está distante. Não é racionalmente você dizer Deus se afastou, não. A gente, como crente, a gente sabe que Deus é onipresente, né? Ele está em todos os lugares, ele nunca se afasta, né? Mas é o sentimento, é isso. Tem horas que você ora, tá ali e você sente a presença de Deus de um jeito tão gostoso, não é? E tem horas que fala, cadê, né? Parece que Deus está distante. Ou então você está ali naquela situação, fala, será que Deus me abandonou aqui, me deixou, né? A gente sente isso. Então, o sentimento do distanciamento de Deus, o sentimento de que a gente vai morrer, ou então o sentimento ou o sofrimento, o sentimento de esgotamento, né? Por conta do sofrimento, né? Eu acho que essas coisas, algumas dessas experiências foram bem fortes durante o período da pandemia e tudo mais, mas mesmo depois da pandemia, a gente continua lidando com essa realidade, por quê? É a realidade histórica, a realidade humana. E veja, uma realidade cristã, porque é interessante o texto do Evangelho, lá em Marcos, capítulo 14, verso 34. Eu acho tão interessante. Jesus no Getsemane, ou no Getsemane, como alguns pronunciam, né? Mas Jesus estava ali, naquele lugar, prestes a ser crucificado no dia seguinte, e ele diz para os discípulos: Olha, a minha alma está profundamente triste, né? Está triste até a morte, né? Então, é interessante, o nosso Redentor também sentiu essa tristeza profunda, né? Então, isso é bem interessante e é bom a gente pontuar. Falei isso já semana passada, que algumas pessoas dizem por aí que o cristão está sempre sorridente, saltitante e feliz, e ele não passa por esse profundo, esse vale profundo, mas está aí o cristão passando por isso. E o que fazer nessas horas, então, quando nós passamos por isso, quando nós sentimos essas coisas, experimentamos essas coisas? O que nós devemos fazer é apresentar todo o nosso ser a Deus. É isso. Algumas pessoas, quando sentem que Deus se ausentou, elas se frustram, até remoem amargura contra Deus. Ah, Deus me abandonou, não sei o quê, né? E elas mesmas voltam as costas para Deus, dizem: não quero mais saber dessa religião, desse Deus.
tinha uns negócios aí que me disseram que ele ia fazer por mim, não fez, então agora não quero mais saber de ser evangélico, não. E aí vão fazer outra coisa. Mas os servos de Deus, eles não se afastam de Deus no sofrimento. Eles buscam a Deus e invocam a Deus. Por quê? Porque eles são a descendência eleita. A descendência eleita, o povo de Deus, atualiza em cada geração, Gênesis capítulo 4, versículo 26, quando nascem, né? Sete e depois de Sete, Enos, e aí o texto bíblico diz, a partir desse momento, eles começaram a invocar o nome do Senhor. Então, aqueles que pertencem a Deus invocam o nome do Senhor em todas as circunstâncias, né? Então, é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai ter oportunidade de invocar o nome do Senhor em oração, vamos compartilhar os nossos pedidos, mas já fica aqui essa nota que eu acho muito preciosa no Salmo número 6, né? Um salmo que mostra a vida como é, vamos dizer assim, né? Em que a gente passa, às vezes, por situações assim, que nos conduzem a esse tipo de sentimento, até de desalento, mas nunca há falta de fé. A gente pode ficar entristecido, abatido, mas sempre entendendo o seguinte, a nossa esperança está em Deus. Então, vamos conversar com Ele, vamos invocá-lo. Como até mencionei na semana passada, né? Às vezes até invocá-lo com essa urgência, dizendo, Senhor, até quando? Até quando? Né? Tá difícil esperar esse tempo todo aqui. Eu preciso da tua intervenção e do teu socorro rápido, mas sempre com a confiança, né, de que nós precisamos nos voltar para esse Deus. Ele é o Deus que livra a nossa alma e que nos salva por sua graça, né? Que Ele possa confirmar isso no nosso coração, né? Vou, nesse momento, já encerrar a nossa gravação e a gente já vai ter a oportunidade de compartilhar os nossos pedidos.